Bíblias no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, versos de 1 a 11. Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor, que diz assim: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Te damos graça por tudo que já fizemos nesta manhã. E te damos graça, Senhor, porque podemos ler a Tua palavra com clareza e também nos dá a oportunidade de entendê-la pelo agir do Espírito Santo em nosso meio. Pai, me dá boca para ensinar, mas também dá ao Teu povo ouvido e coração para ouvir e aprender. Deus bendito, tudo depende de Ti, é a Tua graça, é a Tua misericórdia. Que assim seja, ó Deus, aqui nesse momento de pregação. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero iniciar com uma pergunta. Alguma vez você já perdeu o controle de alguma situação na sua vida? Ah, pastor, todo dia. A gente planeja várias coisas, a gente faz programações. Eu estava, nessa semana mesmo, né? Eu dei uma caminhada ali fui levar o menino na escola e depois fui ali no Parque Raia, ver se eu perco um pouco do segundo púlpito. E os irmãos entenderam aqui. Mas brincadeiras à parte, irmãos, a ideia é que depois dali eu queria vir e fazer meu devocional e estudar. Cheguei aqui, o esgoto entupido. Então a gente não tem controle, né, de como as coisas vão acontecer, do que parece que vai surgir para atrapalhar toda aquela nossa programação. Quem aqui já assistiu aquele filme Clique, onde o ator ele tem um controle, onde ele consegue controlar a vida dele? Ele pula uma etapa que ele não gostaria de viver, ele passa corrido
por um momento, ele adianta lá e passa corrido por um momento que ele gostaria que passasse rápido na vida dele, né? Ele volta no passado para viver momentos que ele gostaria de viver. É um filme muito interessante, mas esse filme expressa um anseio de todo o coração humano, ter controle das coisas. Nós queremos ter controle, mas nós sabemos que não temos. Porém, se nós não temos o controle, quem tem? Quem de fato tem? É sobre esse que tem o controle de todas as circunstâncias, até das mais adversas, que nós vamos falar hoje. Uma situação em que parece que Jesus está sendo apanhado de fato de surpresa, que ele perdeu o controle, que ele vai ser preso. Porém, nós vamos ver que Jesus está no controle de cada detalhe. De cada detalhe. Bom, isso deve exercer, é claro, a nossa confiança naquele que tem todo o controle das situações. Nós encerramos então o discurso de despedida de Jesus no capítulo 17. Nós falamos ali das 3 partes da oração de Jesus. E no desfecho da oração de Jesus, nós falamos no culto na praça, Jesus ora pelos seus futuros discípulos. Jesus ora por nós. Nós falamos isso. E então, a penúltima parte do Evangelho de João se dá início, que vai do capítulo 18 ao capítulo 20, onde nós veremos, talvez é o ápice aqui do Evangelho de João, porque nós vamos ver Jesus sendo julgado, nós vamos ver Jesus sendo morto na paixão da cruz, e nós vamos também ver a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse é um momento decisivo aqui no Evangelho de João. E nós vamos presenciar aqui, não agora o sacerdote, Jesus como um sacerdote que intercede por nós ao Pai em oração, mas nós vamos presenciar nesse momento um sacerdote que se entrega por nós. Esse é Jesus. Ele não é apenas o sacerdote que vai e leva o sacrifício. Ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício. Ele se entrega por nós. E nós vamos ver que em toda essa situação, irmãos, Jesus não perdeu o controle nem um segundo sequer. Por isso que a grande ideia que eu pude tirar desse trecho é o controle soberano de Jesus sobre a sua prisão. Nesse primeiro momento é a prisão. Sobre a sua prisão, nos leva a confiar nele em qualquer situação. Então o controle soberano de Jesus sobre a sua prisão nos leva a confiar nele em qualquer situação. Nosso primeiro ponto vai dos versículos de 1 a 6. E o primeiro ponto nós vamos falar que Jesus está no controle do encontro com seus inimigos. Vamos só ler aqui esses primeiros versos rapidamente. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro em Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Apenas o versículo 1. Então, irmãos, tendo Jesus concluído a oração no Evangelho de João, mas nós sabemos que Jesus fez uma outra oração no jardim do Getsemane. Nós lemos que 3 vezes ele foi orar. No começo do culto nós lemos o texto lá de Mateus 26. E a ideia é que depois, irmãos, desta oração, Jesus, nós lemos lá em Mateus 26, Jesus diz: vamos logo, chegou a hora. Chega de enrolação. Chegou a hora. Jesus começa a cumprir, então, de forma voluntária, de forma deliberada, o caminho que o levaria à cruz. Ele sai de Jerusalém, diz aí o texto, ele saiu juntamente com seus discípulos. Há quem diga que ele saiu do cenáculo, mas eu entendo que ele já tinha saído do cenáculo há um tempo atrás, principalmente quando a gente começa a ler o capítulo 15. Mas ele agora, então, a ideia é que ele está saindo da cidade. Ele está saindo de Jerusalém e ele se dirige ao leste. E ele cruza o profundo vale de Cedron, diz aí o texto. E ele sobe então ao Monte das Oliveiras. E à encosta do Monte das Oliveiras havia um olival. O que é um olival, pastor? Nunca ouvi falar disso. Um olival, irmãos, é um jardim.
havia um jardim. Um famoso jardim do Getsêmani. Um jardim provavelmente cercado por muros. Lugar que Jesus frequentava ou estava acostumado a frequentar com seus discípulos. Esse é esse jardim, o Olival. Esse era um lugar bem frequentado por Jesus e os seus discípulos, especialmente na semana anterior, que é a semana da Páscoa. Olha o que diz Lucas capítulo 21, versículo 37. Não precisa abrir, eu vou ler aos irmãos, diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. O que ele ia fazer no monte? Ele ia ficar nesse jardim com seus discípulos. E Judas, sendo um desses discípulos, irmãos, Judas Iscariotes. Tinha 2 Judas, né? Entre os discípulos de Jesus, mas não é o Iscariotes, chamado aqui por João de o traidor. Ele conhecia muito esse lugar. Judas já tinha estado muitas vezes nesse lugar. Ele sabia que era o lugar ideal para entregar Jesus. Ele sabia que era o lugar ideal. Por quê? Era um lugar que Jesus poderia ser preso sem o alarde da multidão. É um lugar longe da cidade. Um lugar oculto. Era noite. Todas essas circunstâncias. Nós sabemos que Judas foi tomado por Satanás, né, ao sair da ceia. E só para você ver, irmãos, como o diabo ele é um estrategista, né? Usando ali Judas, a vida de Judas. Como ele escolhe a ocasião perfeita para pegar Jesus e entregar aos sacerdotes. Agora o Evangelho de João detalha que Judas estava acompanhado. Ele não foi sozinho. Diz aí o texto que havia oficiais judeus com ele. Esses oficiais eram judeus da guarda dos próprios fariseus, dos sacerdotes e fariseus. Mas como se não bastasse, o texto usa aí um termo diferente. Havia uma escolta. Essa escolta, irmãos, a palavra usada é para uma corte. Essa palavra escolta é uma palavra usada para uma corte de soldados romanos. Judas não foi só com soldados judeus ou com guardas judaicos do templo. Ele foi com soldados romanos. Judas estava acompanhado por uma tropa. Quando fala corte, é que não eram poucos. Nós não sabemos quantos de fato estavam ali junto com Judas, mas não era pouco, irmãos. A ideia é que não era poucos. Mas por que precisava de soldados romanos? A ideia é que se houvesse um tumulto, se os judeus se rebelassem pela prisão de Jesus, a escolta romana estava ali para conter o tumulto. Eles não queriam nenhum alarde nessas festas judaicas que poderiam prejudicar Roma em algum sentido. Se houvesse alguma revolta, alguma rebelião, os soldados romanos estavam prontos para intervir na situação. Bom, perceba então que tanto judeus como gentios, romanos, estão em parceria para prender Jesus. Poderíamos dizer aqui, ou comparar, o mundo que não compreendeu o Filho de Deus, estava pronto para prender Jesus. Estava pronto para prender Jesus, o Salvador do próprio mundo. Todos, diz aí o texto que todos estavam com tochas, com armas. E quem era o guia deles? Judas. Aquele que comeu no prato. Agora levanta o calcanhar ao seu mestre, ao seu Senhor. Que na verdade deveria ser seu mestre e Senhor, mas na realidade no coração não era. E ele guia os inimigos para a prisão de Cristo. Mas no versículo 4, nós temos aí uma atitude de Jesus surpreendente, não é verdade? Porque, irmãos, nós vemos nesse versículo que ninguém pega Jesus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Diz o texto que Jesus já sabia tudo o que iria acontecer. Diz o texto que Jesus, com sua onisciência, porque Ele é Deus, Ele já sabia tudo o que ia acontecer com Ele. Judas pensou pegar Jesus desprevenido, irmãos, mas na verdade
Jesus já foi para esse jardim com o intuito de se entregar, já sabendo que Judas e esses soldados estariam ali para prendê-lo. Fica claro aqui que Jesus está esperando eles, irmãos. Tanto é que ele não se esconde. Você não vê Jesus, vamos fugir, vamos se esconder, porque os soldados chegaram, porque chegou o traidor. Ele logo se adianta, e a pergunta de Jesus é direta para com eles. Ele diz: a quem vocês estão procurando? A quem vocês estão procurando? Talvez seja a quem diga que possa ser, irmãos, nesse exato momento, que Judas possa ter beijado Jesus no rosto, para poder identificar quem era o traidor. É interessante que lá em Mateus, Jesus chama ele de amigo, né? Amigo. Amigo. A dignidade que ainda Jesus trata Judas, apesar dele ser o traidor do Filho de Deus. Porém, irmãos, o propósito de João, você pode ver, não é destacar Judas. Ele não fala dessa questão do beijo, ele não dá muita ênfase em Judas. João quer destacar que a situação estava no controle do Filho de Deus. Jesus está no controle. É isso que João, a ênfase de João é diferente dos outros evangelhos. Ele quer destacar a soberania de Jesus sobre os ocorridos. O foco aqui é mostrar que Jesus é Deus. O foco é Cristo. A quem vocês estão procurando? A Jesus o Nazareno, eles respondem. E Jesus responde: sou eu. Sou eu. Só que você pode às vezes ter lido isso e falar: nossa, essa expressão não tem nada demais. Jesus está dizendo: Jesus o Nazareno, tá bom, sou eu. Mas não é uma simples expressão aqui, irmãos. Não pode ser interpretado como uma simples expressão de identificação de Jesus como o Nazareno. Mas sim, de que fato, ele é Deus. Porque o texto diz no versículo 6, que quando eles ouviram Jesus responder: sou eu, o que aconteceu? Eles recuaram e caíram por terra. Jesus diz: sou eu. E eles recuam e caem por terra. Uma identificação comum. Eu tenho certeza que se entrasse um monte de policial para me prender aqui agora, e eu diria: eles estão procurando o Alexandre, sou eu. Eles viriam e me algemariam e não aconteceria nada. Mas quando Jesus diz: sou eu, se afastam e caem por terra. Cai por terra. O verbo usado aqui é o verbo ego eimi, que tantas vezes eu tenho falado em João, que se repete, e ele tem essa ambiguidade, né? Usado como eu sou, ou não só como sou eu, mas como também o eu sou. Uma expressão usada para autoidentificação do Todo-Poderoso Deus, registrada também lá em Êxodo capítulo 3. Meus irmãos, eu fico tentando imaginar essa cena na minha cabeça. Jesus ali dizendo: sou eu. E Judas estava ali com eles. É interessante, o texto faz questão de ressaltar: ora, Judas o traidor também estava com eles. Judas, que andou por 3 anos com Jesus, também estava com eles. E Jesus mostra só um pouquinho, o resplandecer, assim, um pouquinho do resplandecer da sua glória. E o povo não aguenta, se afasta e cai por terra. A ideia, irmãos, que eu entendo aqui eu fico imaginando, né? Não eram poucos. Imagine ali aqueles soldados, aquele monte de soldados romanos caindo que nem, como é que fala? Aquelas cartas de baralho. Ou aqueles pinos de, como é que chama aquele jogo? Dominó. Caindo assim, por terra. A ideia, irmãos, é que eles chegaram: nós viemos para prender você. E aí Jesus diz: eu sou. Cai por terra. Ou seja, vocês vão me prender assim? Só de eu me identificar, de fato, quem eu sou, a minha glória, a minha divindade, vocês já estão caindo por terra? Vocês vão me prender assim? Será que é vocês mesmos que estão me prendendo? Ou sou eu que estou me entregando?
Essa é a ideia. Jesus não perdeu o controle. Irmãos, esse é o poder que há no nome de Deus. Esse é o poder que há na identificação de Cristo como Deus. Não há exército, não há valentão, não há, podemos também aqui dizer, não há demônio, não há diabo que subsista ao nome de Jesus. Não há, irmãos, porque nesse nome há todo o poder. Nesse nome há todo o poder. Querida igreja, como não confiar em Jesus? Como não confiar no nome santo e poderoso, divino de Jesus? Como não confiar? Uma vez que Ele tem controle de toda a situação, os inimigos não têm poder sobre Ele, Ele tem poder sobre os inimigos, até mesmo na sua prisão. Quais as situações em tua vida que te pegaram de surpresa? Quais são as situações? Eu não esperava essa enfermidade agora, pastor, e ela veio. Eu não esperava perder tal pessoa agora, mas aconteceu. Pastor, eu não esperava tantas situações difíceis e complicadas ocorressem agora na minha vida, nesse momento da minha vida, mas elas aconteceram nessa etapa da minha vida. Queridos, eu não sei os detalhes da situação, mas uma coisa eu sei: Jesus não perdeu o controle. Não perdeu o controle. Ele vem em sua direção, Ele vem em direção às adversidades, aos inimigos, àqueles que se contrapõem contra você, e Ele diz: sou eu, ou eu sou. E não há situação, não há adversidade que não caia por terra, que não se afaste e caia por terra diante desse nome. Ele sabe tudo o que está para acontecer. E Ele está preparado, e preparado com poder, para auxiliar o teu povo. Esse é o nome do poderoso de Jesus. Os seus adversários, que também são os adversários da igreja, também vão recuar e cair por terra. Eu não sei qual é a emboscada do diabo. Eu não sei o tamanho exato do exército que tem que ser levantado sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas eu sei que Jesus de fato está no controle. Ele está no controle. Ele tem todo o poder para que esses caiam por terra pelo seu soberano nome. Nós devemos, irmãos, fazer como Davi. Lembra de Davi? Lá em 1 Samuel 17. Davi, ao enfrentar Golias, ele disse: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, aquele gigante enorme. E aí Davi disse: porém eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Esse nome tem todo o poder. É no nome do Senhor que eu venço as minhas batalhas. Não é com meus recursos, não é com minha inteligência, minha sabedoria. É no nome do Senhor. É confiando nesse nome que qualquer gigante, que qualquer inimigo que se coloque diante de você cairá por terra. Amém, irmãos? Bom, agora que vimos como Jesus controla o encontro com os seus inimigos, vejamos como Jesus então controla o destino dos seus discípulos. Versículos de 7 a 9. Toma uma água aqui. Diz o versículo 7, né? Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Eles repetem. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixam que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então nós vemos que a cena é repetida da pergunta e da resposta. E depois deles terem então se recomposto, né, eles tiveram aquele lampejo ali da glória de Deus, e eles caíram e terem se recomposto, Jesus, sem medo algum, ele pergunta novamente:
a quem vocês estão procurando? E a resposta não mudou, né? A Jesus, o Nazareno. Irmãos, refletindo um pouco sobre isso, sobre eles terem novamente dado a mesma resposta, eu estive pensando, né? O quanto as pessoas, mesmo tendo lampejos ou relances da glória de Deus diante delas, vendo que, uau, esse nome aí tem todo o poder, e mesmo assim elas persistem. Não, nós viemos aqui ainda aprender Jesus o Nazareno. A persistência. Tem pessoas que infelizmente vão provar do poder, do impacto da glória de Jesus, mas a sua opinião sobre ele vai continuar a mesma. Não te vejo como o Filho de Deus. Você ainda é Jesus o Nazareno, aquele que eu vim prender, aquele que nós viemos buscar. Mesmo que fique evidente que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, pessoas vão procurar apenas Jesus o Nazareno. Quando pessoas estão cegas, irmãos, para reconhecer Jesus e crer nele, não importa as manifestações que eles vejam, não importa, às vezes, o poder que irradie nas palavras que você fala, no exemplo que você dá. Tem pessoas que, infelizmente, vão continuar obstinadas em perseguir Jesus, em prender Jesus. O que eles querem é sufocar Jesus. Eu não quero mais que você fale, eu não quero mais que você anuncie, eu não quero mais que você me interfira na minha vida. Não importa o milagre que eu acabei de ver, não importa o poder que foi refletido aqui a mim agora. Não, eu quero prender Jesus o Nazareno. Então Jesus novamente repete: eu já disse que sou eu. E de fato, se vocês querem a mim, é a mim somente que querem, deixem os meus, ou seja, os meus discípulos, irem em paz. Percebe, irmãos, como a identificação de Jesus não só tem poder para fazer os inimigos caírem por terra, mas também tem poder para guardar os seus. Para guardar os seus, proteger seus discípulos. Ele já tinha orado, Pai, que ele já tinha orado, né, em João 17, 12, que ele não havia perdido nenhum do que Deus, o Pai, havia lhe dado, né? Diz lá o texto aqui no versículo 12, vamos ler novamente, diz 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Ele está falando de Judas. Essa oração de Jesus se cumpre também, aqui, irmãos. Aqui, onde Jesus protegeu os seus no nome de Deus, no nome divino, no nome do Todo-Poderoso. Então ele diz, não perdi nenhum, João diz aqui, né? Que ele estava cumprindo o que ele disse antes, não perdi nenhum dos que me deste. Eu fico imaginando Judas, que ao invés de estar entre aqueles que seriam protegidos por Jesus, pelo nome de Jesus, ele, infelizmente, segundo as Escrituras, acabou se tornando quem iria trair o Mestre, quem iria prendê-lo. Que destino lamentável, irmãos, deste homem. Mas o foco para nós é bem direto. Jesus tem poder para nos proteger. Jesus tem poder para nos proteger. Ele se doa em nosso lugar, como um herói que se coloca na frente de uma bala enorme que está para nos atingir. Ele se coloca no nosso lugar e diz, olha, leve a mim, não é a mim que vocês querem, mas os meus não. Os meus não. Deixem os meus em paz. Eu me entrego espontaneamente para que eles sejam protegidos. Esse é o padrão do amor de Jesus, irmãos. Esse é o padrão do amor de Jesus. Se entregar para livrar os seus. Se entregar sacrificialmente para entregar os seus. E o ápice dessa entrega, nós sabemos que é lá na cruz do Calvário.
mas ele já começa a expressar novamente esse amor, já inicia expressando esse amor na sua prisão. É a mim que vocês querem. Deixem os meus em paz. Deixem os meus em paz. E lá na cruz isso se torna mais completo, onde ele se entrega pelos nossos pecados. E sobre ele, não vem apenas um exército humano, mas sobre ele vem a ira de Deus, que era para cair sobre mim e sobre você. E Jesus toma o nosso lugar. Não, Pai, deixa eles em paz. Eu me coloco no lugar. Eu sou o herói deles. Eu é que vou protegê-los. Eu é que vou protegê-los. João 10, versículos 27 e 29, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Meus irmãos, Jesus não é ladrão, ele não é um mercenário, ele é o verdadeiro pastor, e ele não deixa de fato que nenhuma das suas ovelhas se percam. Ele não deixa, ele protege as suas ovelhas, até mesmo dando a vida por elas. Esse é Jesus. Querida igreja, como você se sente? Você que é um crente em Cristo Jesus, um salvo em Cristo Jesus. Como você se sente a pertencer a um pastor que não pode perder nenhuma das suas ovelhas? Ele não perde. Por um tempo talvez alguém possa desviar. Mas se é a ovelha de fato de Jesus, vai voltar. Porque ele não perde. Ele não perde. Se você é a ovelha de Jesus, nenhum inimigo ou força do mal te toma da mão do Senhor. Você pode servi-lo, irmãos. Isso é um sinal ou uma palavra para nós servirmos ao Senhor com muita confiança. Sem medo. Porque ninguém pode tirar você das paredes seguras da mão do Todo-Poderoso. Você está no aprisco dele. Você é dele. É interessante notar como às vezes a gente tem muito medo das ameaças. A gente tem muito medo de realizar talvez um culto em certo lugar. Vai dar problema. Vai acontecer aquilo. Claro que a gente tem que tomar as precauções, irmãos. Não estou dizendo que para a gente negligenciar. Mas, muitas vezes é muito medo. Muito medo. Medo de falar a verdade. Medo de falar o evangelho puro, claro, sem mistura às pessoas. Alguns têm medo de perder a salvação. Eu já ouvi crente, o que se diz crente falando isso, tem medo de perder a salvação. Medo de assumir mais responsabilidades no reino de Deus. Medo da morte. Tem crente que morre de medo da morte. Sendo que essas palavras de Jesus deveriam nos encher de coragem. E não medo. Lançar fora todo o medo. Lançar fora esse medo. Porque Jesus não perde nenhum daqueles que lhes foram dados. Nenhum. Não precisamos ter medo de nada. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8. Estamos protegidos. O inimigo não tem como nos prender, porque Jesus se coloca à frente e diz, irmãos, mais uma vez: deixa os meus em paz. Eles são meus. Não podem ser perdidos. Eu me doei por eles. Eu paguei o preço por eles. Agora deixa o que é meu em paz. Irmãos, uns constroem bunkers, né? A gente vê muito bunker aí sendo construído, principalmente em certos países. Moram no mais seguro condomínio. Não estou dizendo que nada disso é errado, irmãos, né? Mas alguns também têm um exército de seguranças. Alguns talvez tenham um arsenal de armas para tentar se proteger. Mas todo esse tipo de segurança é falha perto da segurança que nós temos nas mãos do Supremo Pastor. Nada pode te guardar melhor do que a confiança que você tem que ter em Jesus, que se coloca à frente
e diz: deixa os meus em paz. Deixa os meus em paz. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Lembre-se do Salmo 127, versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro está nele. Somente nele. Bem, mas mesmo Jesus tendo a soberana e corajosa proteção dos seus aqui, às vezes nós queremos ser mais corajosos que Jesus. Não é verdade? E foi isso que Pedro fez. Não é a primeira vez que Pedro dá umas dessas, né? Foi isso que Pedro fez, e Jesus precisou mostrar para Pedro que é ele, Jesus, que está no controle da sua entrega. Não me entrega a homens, mas Jesus está se entregando ao Pai. Ao Pai. Ponto 3, último ponto. Nós vamos ver que Jesus também controla a sua entrega ao Pai. Versículos 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Somente o Evangelho de João diz que foi Pedro que puxou a espada. Os outros não mencionam. E também é o único evangelho que menciona e que dá detalhes do nome do soldado que foi cortado a orelha, né? Pedro, então, ele tira essa adaga, irmãos. A ideia é uma adaga, uma espada mais curta. E em uma atitude, então, corajosa, mas ao mesmo tempo desesperada de Pedro, desajeitada. Pedro não planejou isso. Pedro não tinha nada sob controle, né? E ele então vai e decepa a orelha de Malco. Eu fico pensando, né? Ele tentando atingir o cara no coração. E todo desajeitado acaba acertando a orelha. E decepa a orelha de Malco, no caso aí. Ele era um servo do sumo sacerdote. Um dos soldados ali judeus. Porque eu fico pensando, se Pedro tivesse acertado um dos romanos, a coisa ia ficar diferente. Graças a Deus que foi Malco. Né? Cumprindo, Pedro, na verdade, ele está cumprindo aqui um desejo que ele já tinha de proteger Jesus. Quem não se lembra lá no capítulo 13, versículo 37, aonde Pedro diz a Jesus: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Eu dou minha vida, Senhor. Eu me coloco à frente para dar até a vida, se for possível, por ti. Mas nós vemos aqui que não é bem assim. Esse evangelho não menciona, mas Jesus ele vai, nós sabemos que, acho que o evangelho de Lucas menciona, que ele vai, toca a orelha de Malco e restaura, né, cura novamente a orelha desse soldado. A ênfase de João não é mencionar esses detalhes, mas o controle de Jesus. Então ressalta apenas a ordem de Jesus, não é? Guarde a espada na bainha. Guarde a espada na bainha. Em Mateus capítulo 26, versículo 32, nós lemos no começo do culto. Ele acrescenta: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus está dizendo: Pedro, a sua bravura, Pedro, é inútil. A sua bravura é inútil. Sua tentativa humana e precipitada de querer mudar a situação é inútil, Pedro. De querer salvar todos nós, de querer salvar a mim. Você não pode, Pedro, mudar os propósitos de Deus. Você não pode, Pedro. O reino de Deus não vai ser instaurado por espada humana, Pedro. Não vai ser uma revolta contra os romanos, Pedro. Mas sim, a verdadeira espada que você deve carregar, Pedro, é a espada da palavra de Deus. Pedro, até agora, você não entendeu, Pedro, o que deve acontecer. Essa é a ideia. Sou eu que devo me colocar e proteger vocês. Não vocês me protegerem.
Sou eu, Pedro. A missão é minha, Pedro. Eu tenho que me colocar à frente. Não tente me barrar, Pedro, de cumprir os propósitos de Deus. Lembra quando Pedro, lá em Mateus 16, se eu não me engano, quando Pedro ele diz que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, ele faz uma declaração, Jesus fala, você falou isso pelo nome de Deus, ou pelo agir de Deus, mas depois Pedro faz o quê? Ele fala que Jesus não poderia morrer, e Jesus fala para ele, aparta-te dele, Satanás. A parte daqui, Satanás. As ideias de Pedro, às vezes era contrário, irmãos, aos propósitos que Jesus veio para cumprir. E parece que é mais uma manifestação, novamente, de Pedro, de fazer algo assim. A ideia é, não tente me barrar de cumprir a vontade do Pai. Eu tenho que ser preso. Eu tenho que ser morto, Pedro. Ele diz, né? A frase áurea do final. Por acaso, não beberei o cálice que o Pai me deu, Pedro? Por acaso eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? A ideia é que Jesus já havia se separado, se consagrado para realizar essa obra. Nós vimos isso em João 17, 19. A ideia dele se santificar, se separar para essa obra. E agora, o que significa isso? Primeiro, significa que ele tem que beber do cálice do Pai. E a pergunta que surge é, o que é esse cálice? Né? O que Jesus ele até orou, se a gente prestar atenção na leitura que a gente fez no começo do culto, na oração que Jesus fez no Getsemane, ele ora a Deus para que, se possível, o livrasse desse cálice, não é verdade? Mateus 26, 39, meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, mas seja feito conforme tu queres. Bom, essa expressão cálice só pode ser entendida quando a gente olha para o Antigo Testamento. Onde em vários momentos, principalmente nos profetas, é ressaltado um cálice de vinho do furor de Deus, da parte de Deus. Por exemplo, Jeremias capítulo 25, versículo 15, diz assim, pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações, as quais eu enviar. Meus irmãos, o que está nesse cálice que Jesus vai beber, que se trata de fato esse cálice, é a ira de Deus. A ira do Pai. Que Jesus beberia, nos substituindo na cruz do Calvário. O vinho da cólera de Deus, que deveria ser sobre todos os pecadores, que deveria ser sobre toda a humanidade. Mas Jesus, em obediência ao Pai, o Pai nos amando, e o Filho, em obediência ao Pai, toma até a última gota desse cálice, até a última gota da ira de Deus. Então, traduzindo o que Jesus diz a Pedro é, por acaso não beberei desse momento de ira, que está reservado para mim, Pedro? Por acaso não beberei? Será que eu serei desobediente à vontade de meu Pai? Guarde a espada, Pedro. Guarde a espada, pois a batalha será vencida de outra forma. Uma forma que só eu posso fazer. Só eu posso realizar. Você não está no controle, Pedro. Eu estou. Jesus não está sendo preso, meus irmãos. Ele está se entregando para cumprir as Escrituras. E até mesmo bebendo da ira do Pai. Mateus 26, 53 e 56, novamente, diz, ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos, acrescenta, né, ao que estava ali acontecendo. Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Pedro,
Eu poderia pedir meu pai aqui que mande um exército de anjos, 12 legiões aqui. Né? Mas não é essa a vontade do Pai, Pedro. Por isso Jesus disse em João 10:18. Olha, presta atenção, esse texto é muito forte e é muito importante. Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Esse texto é muito precioso aqui. Irmãos, quais as lições que nós aprendemos aqui para encerrarmos? Ao meu ver, a primeira que se destaca é que nós não podemos nos libertar pelo nosso braço. Nós não podemos nos libertar pela nossa força, pela nossa habilidade. Quando tentamos ditar as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, as palavras de Jesus devem ecoar nos nossos ouvidos. Ei, coloca a espada na bainha. Você não entendeu ainda. Pare de querer fazer as coisas do seu braço e sua força. Coloca a espada na bainha. Não tente controlar a situação. Eu estou no controle. Eu sou Jesus. Eu estou no controle. Que área da sua vida você ainda não entregou no controle de Jesus, meus irmãos? Que área da sua vida? Qual a situação que você ainda quer dominar ou resolver segundo a sua espada? Suas estratégias humanas? Quando é que de fato você vai guardar a espada e deixar que Jesus vença por você? Dobrar os seus joelhos e entregar a vitória nas mãos do Senhor. Quando é que você vai entender que o poder de Deus para vencer o inimigo está na entrega sacrificial e espontânea do próprio Deus? Que o poder de Deus que está no Evangelho é o poder para que você vença todas as batalhas da sua vida. Uma outra lição preciosa que tiramos daqui é: a vontade de Deus deve ser obedecida, mesmo quando envolve sofrimento, adversidade, né? Na verdade, nem todo sofrimento deve ser evitado, porque muitos deles fazem parte dos propósitos de Deus para os filhos dele. Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. A graça não é só para crer. A graça também é para, às vezes, passar por situações muito difíceis. E mesmo assim, continuar em confiança, em amor a Cristo Jesus. Meus irmãos, é natural que, como Pedro, nós também tentamos evitar os sofrimentos, né? Mas há sofrimentos que faz parte dos planos de Deus para as nossas vidas. E você fala: por que não termina? Por que não poderia ter sido diferente? E teve que ser assim. Nós devemos nos lembrar de uma história bem áurea, né? Bem conhecida, José do Egito. E que diz que José do Egito diz aos seus irmãos, né, que intentaram contra ele. Ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus é quem estava no controle. E ele transformou esse mal em bem. Deus está no controle. José tentou entender na hora o que estava acontecendo. Assim como Pedro tentou agir no impulso, tentando resolver de alguma forma o problema. Mas Jesus está dizendo: guarda a espada. Sou eu quem resolvo. Sou eu quem transforma o mal em bem. Sou eu que estou no controle da situação. Sou eu que, apesar de ir para a cruz, apesar de me sacrificar por vocês, apesar de dar a minha vida por esse mundo perdido, isso ainda vai se transformar em bem para vocês, em salvação, em vida eterna. Jesus é esse exemplo para nós, irmãos. Exemplo para nós no sentido de não desobedecermos a Deus,
mesmo que as circunstâncias não sejam aparentemente favoráveis a nós. A coisa não era favorável para Jesus, o povo está indo prender ele. Mas ele foi obediente ao Pai. Mesmo que envolva injustiça humana, dor, sofrimento, a obediência à vontade de Deus, a palavra de Deus deve prevalecer apesar de todas essas coisas. Acima das nossas preferências humanas, prevalece a palavra de Deus. E eu concluo esse sermão dizendo que a prisão de Jesus não ocorreu de fato então porque Judas foi esperto o suficiente. Não ocorreu porque os soldados eram fortes e volumosos em número para poder prender Jesus. Não aconteceu porque Pedro foi muito fraco e não conseguiu proteger seu mestre Jesus. Mas sim porque o Filho de Deus decidiu obedecer ao Pai. Judas pensa que controla a situação. Os soldados pensam que controlam a sua prisão. Pedro pensa que resolverá a situação na espada. Mas quem realmente conduz cada detalhe é Jesus Cristo, Salvador. A maior lição desse texto é que podemos descansar, porque todas as nossas circunstâncias já estão sob o controle de Cristo Jesus. Aquele que governou a sua própria prisão, continua governando a história, continua governando a igreja e continua governando a história do teu povo, cada detalhe. Ele se entregou na prisão e por fim tomou de fato o cálice da ira de Deus em nosso favor, morrendo para que fôssemos libertos da verdadeira prisão e condenação, que é a condenação eterna. Essa é a verdadeira prisão, ou a verdadeira prisão do pecado, que há muitos irmãos que precisam ser libertos de verdade, para que ao invés, irmãos, de nós de fato tomarmos naquele grande dia o cálice da ira de Deus, nós tomássemos o cálice da água da vida que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, saibam que o único meio de alguém não tomar o cálice da ira de Deus no dia do juízo é porque já tomou o cálice da vida eterna com arrependimento e fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual dos cálices você quer tomar? Você já tomou de fato o cálice da graça, o arrependimento e fé no Senhor? Se você é um cristão salvo em Cristo Jesus e já tomou do cálice da vida, lembre-se sempre, então, que o controle soberano de Jesus sobre a sua prisão nos leva a confiar nele em qualquer situação. Deixe de levantar espada. Confie no Cordeiro de Deus, que não foi morto, mas com todo o controle se entregou por nós. Amém, queridos? Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Como ela é viva e eficaz, que penetra o mais profundo do nosso coração, a divisa da alma e do espírito, para que aponte as verdades de Deus para as nossas vidas. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem o controle. Ó Pai, se as coisas estivessem no meu controle, que seria de mim, ó Deus? Eu seria como um Pedro desastrado. Ó Deus, louvado seja Deus, porque o Senhor é soberano. Louvado seja Deus que nas mais terríveis adversidades da nossa vida, o Senhor não perdeu o controle. Ó Deus, nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a olhar para Cristo, a esse episódio da entrega de Cristo, e ver como Ele se entregou por nós com todo amor e graça. Ninguém matou o nosso Senhor Jesus. Ele se entregou por nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.